Grupo PET Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês... PETcast. Olá pessoal, muito boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez ou pela 50ª vez. Aqui estamos tentando uma nova plataforma, um novo jeito de chegar a dar esse entretenimento para vocês por meio do YouTube. Então a gente está gravando, né, a tela da nossa entrevista aqui com os nossos convidados. Então, para ter esse contato mais próximo de vocês que acompanham a gente. Muito boa noite para vocês, boa noite. Meu nome é Luciano, como vocês já me conhecem. Aqui a gente tem como participante hoje o Bruno, ele vai estar me acompanhando aqui no debate. A professora Andresa, do Departamento de Física da Unicentro, ela já participou do nosso programa uma vez, num episódio sobre Física Experimental. A professora Silvia, que é do Departamento de Pedagogia da Unicentro, e o Pedro, que é administrador da página Jovens na Ciência, no Facebook, também nosso parceiro de criação de conteúdo para o Facebook. Eu queria agradecer a todo mundo, e antes de tudo, eu quero avisar você que está assistindo ou escutando a gente, que aqui no YouTube a gente lança quinzenalmente, a gente busca trazer o Net Física, que é uma forma de trabalhar a física com temas relacionados a séries e filmes. E também a gente está relançando os fenômenos da semana que vocês acompanhavam nas redes sociais, agora aqui também no YouTube. Muito boa noite a todos, e acho que dá para a gente começar a conversar. Se vocês quiserem falar alguma coisa antes, fiquem à vontade. Eu agradeço muito o convite aqui para o episódio, é uma honra estar participando aqui no podcast, e eu também agradeço muito a nossa parceria lá pelo Facebook. As professoras querem falar alguma coisa antes? Querem se apresentar? Eu acho que dá para começar com a professora Silvia, que ela está sendo a primeira vez que ela está participando aqui, então acho que dá para ela se apresentar um pouco sobre isso. Então, boa noite a todos. Eu também agradeço muito o convite. Espero que essa conversa seja bem proveitosa para todos nós, que eu possa contribuir de alguma maneira. Minha área inicial, né? Minha área, na verdade, não é a física, mas para a gente pensar, né, as relações de ensino-aprendizagem, enfim, principalmente também nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu sou historiadora de formação, depois pedagoga. Não sei se dá para dizer antes ou depois, mas por ordem cronológica, né? Mestre em educação, doutora e pós-doutora em educação pela Universidade Federal do Paraná, e tenho pesquisado ao longo do tempo, né, história da educação, mas especificamente história da educação envolvendo as práticas educativas voltadas à saúde e à doença, né, ao combate da doença, enfim. Então, essa é a minha principal área, né? Mas hoje também atuo no NEAD, na Unicentro, né, no Núcleo de Educação à Distância, e tenho uma trajetória na educação à distância já há um certo tempo, né, desde que estava no mestrado, né, pelo menos eu comecei a, vamos dizer, me inteirar deste mundo que é a educação à distância. Bom, é isso, acho que eu também gostaria de escutar a apresentação da professora Andressa, porque não a conheço muito, e aí depois a gente conversa. Olá, então, pessoal, boa noite a todos. Também gostaria de agradecer o convite, é sempre muito bom a gente conversar com esses licenciandos em física, né? Eu sou professora do Departamento de Física aqui da Unicentro, e nossas conversas sempre foram produtivas, então eu agradeço muito o convite. Eu sou professora de física, né? Eu me formei, eu sou do Rio Grande do Sul, então me formei no Rio Grande do Sul, né, no curso de licenciatura, e depois do curso de licenciatura eu acabei indo para a área da pesquisa, né? Então eu sou mestre e doutora em Ciência dos Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um breve período, né, com um período de 1 ano de doutorado sanduíche em Lisboa, né, no Instituto Superior Técnico. Depois retornei ao Brasil, e quando retornei ao Brasil, fui professora substituta por um período de 2 anos no Instituto Farroupilha, no Instituto Federal,
né? E daí, acabando o prazo, eu acabei subindo um pouquinho a serra e vim parar no Paraná. Estou aqui, então, desde 2002, né, que estou aqui no departamento. E apesar de ter ido para a área da pesquisa, eu dou aula desde 2010. Não, eu dou aula desde 2000, na realidade, nossa, perdi a conta já, mas eu dou aula faz quase 20 anos, né? Só não dei mesmo no período de mestrado e doutorado. Trabalhei com educação pública, trabalhei em todos os primeiro, segundo, terceiro ano, trabalhei com ensino médio regular, trabalhei com ensino médio de EJA, né? Lá no Rio Grande do Sul nós chamamos de EJA. Trabalhei em escola particular, eu dei aula particular, e então estive muito envolvida, né, no meu período no Instituto Federal, eu coordenei o PIBID, né, foi uma excepcionalidade, porque não tinham efetivos disponíveis na época, né, então coordenei o PIBID por um período de 1 ano e meio, né, e desde o momento que eu cheguei aqui na Unicentro, desde o ano passado, na realidade eu trabalho com as disciplinas de estágio, trabalhei com a disciplina de experimentação, também de instrumentação, e agora estou propriamente dito nas disciplinas de estágio. E agradeço muito o convite, como eu digo e repito, né, tenho aprendido muito nesse período também com vocês, e com a realidade do Paraná, que ela é diferente do Rio Grande do Sul, né, então está sendo um período de grande aprendizado, essas aulas remotas também, né, que é um período que eu nunca trabalhei com educação à distância, eu só fiz cursos de educação à distância, né, então agora eu estou realmente colocando a mão na massa nesse sentido, e está sendo um período difícil, obviamente para todos nós, mas de grande aprendizado. Então, eu acho que já deu para entender mais ou menos como que a gente vai falar hoje aqui, que o tema, ele é o ensino, né? A gente quer tratar um pouco do ensino em geral, mas também tratar um pouco do ensino de física, que é um pouco difícil também, né, de ser aplicado no Brasil. Então, por isso a gente tem duas professoras e o outro convidado, que é o Pedro, que é um aluno do ensino médio. Você quer falar um pouco sobre você, Pedro? Opa, muito prazer, professora Andressa, professora Silvia. Então, meu nome é Pedro, né? E eu tô no terceiro colegial, tenho 17 anos. E, bom, administro minha página no Facebook, né? Que é o Projeto Jovens na Ciência. Eu tenho um site que é de mesmo nome e um canal no YouTube também de mesmo nome. Aí eu tenho alguns projetos, né? Que eu trabalho com a produção semanal de alguns artigos. Eu faço, de vez em quando, eu produzo algum YouTube. Eu tenho também um podcast, o qual o Bruno participou no primeiro episódio. E eu também tenho um livro lançado há mais ou menos um mês atrás, 3 semanas atrás. Todo o projeto é voltado à divulgação científica. Então eu tento trazer alguns assuntos mais curiosos para o público. Certo. Então, aproveitando aí que o Pedro já se apresentou e falou dos projetos dele, e que ele está no ensino médio, acho que é uma boa hora para começar o debate sobre qual que é a impressão do ensino de física no ensino médio, né? Então, a gente sabe que tem uma grande diferença entre a física que a gente aprende em todo o ensino médio e logo no começo da graduação, né? Pelo menos de física. Então, tem um contraste bem grande. A gente gostaria de saber tanto a visão do Pedro, como aluno, né? Tanto da professora Andresa, como professor de física. Qual que são os principais enfoques desse ensino? Se tem tanta diferença assim para a graduação? Se é só o nível de conteúdo? Como que é essa coisa? Talvez fosse interessante a gente ter a visão do Pedro primeiro, né, como aluno de ensino médio, né? Então, a minha visão do ensino da física, que eu vejo, né, que é um ensino um pouco, digamos, tradicional, né? Que a gente começa lá com cinemática, e aí a gente avança para dinâmica e vai avançando nos assuntos da física. E, às vezes, pelo menos eu tenho essa percepção, que essa metodologia de ensino pode não ser apelativa para todo mundo. Eu, particularmente, gosto bastante de resolver exercício, mas não é um apelo que todo mundo tem. Então, ter um dinamismo maior no ensino da física é uma coisa muito importante,
porque é uma matéria muito interessante que vai muito além da resolução de exercícios. Só que o que eu percebo é que se tem uma demanda, né, uma necessidade muito grande do aluno saber resolver exercício, por conta justamente das provas de vestibular. Então, você tem essa demanda aí. E como é esse apelo do aluno saber resolver o exercício, às vezes ele nem sabe necessariamente o que ele tá fazendo ali no exercício. Ele, por exemplo, pode acabar decorando uma fórmula e aí ele manipula, soma uma coisa aqui, uma expressão outra ali, multiplica aqui, divide ali, e às vezes acaba dando certo, né? Mas a situação, a descrição física mesmo, talvez tenha escapado dele. E justamente, pelo menos na minha concepção, uma das coisas mais lindas da física é você entender fisicamente o que está acontecendo, né? Você entender o processo físico por trás do fenômeno que você está estudando. E isso é encantador, você entender como as coisas funcionam. Bom, só puxando aqui um gancho também, é que do Feynman, né? Do Richard Feynman, que ele falava que para dar as aulas, ele estudava o corpo estudantil que ele estava trabalhando, que ele falava que cada aluno tem sua particularidade. Então, para ele dar as aulas dele, ele prestava atenção, porque às vezes tinha um grupo que gostava, por exemplo, da parte mais histórica da física. Aí tinha outro grupo que gostava mais da parte teórica, outro mais das aplicações. E ele tentava mesclar de forma que a atenção total da sala, como um todo, se mantivesse constante e ninguém ficasse perdido ali no meio. Então, um dinamismo, né, um dinamismo no ensino é uma coisa muito importante. Então, é mais ou menos essa a minha concepção, pelo menos. Bom, eu vou um pouco mais a fundo no que o Pedro falaste e digo que ela não é só um pouquinho, né, chata ao aluno de ensino médio, ou vou ser mais agressiva e vou dizer que ela não é atraente, né, ao aluno de ensino médio, completamente, né, ela é completamente matematizada, né, ela é pouco contextualizada, né, e isso é uma grande falha, eu acho, na minha visão, dos cursos de licenciatura, dos cursos de formação de professores, né. Além disso, eu acredito, né, que grande parte infelizmente, né, dessa organização estudantil, ela vem muito acima do professor, né. Então, o que acontece, né? Eu sou uma, e até a gente já comentou isso em algumas aulas nossas de estágio, em alguns anos anteriores, né? Que eu sou uma que acredito que a física, no ensino médio, ela não poderia começar pela cinemática. Eu acho que tem tantas outras partes da física que são mais atraentes e que os alunos têm muito mais curiosidade, que se começasse por esses outros conceitos, chamaria muito mais atenção. E ele teria muito mais maturidade, até matemática, para compreender depois a cinemática e os fenômenos da cinemática. Né? Isso era uma coisa que eu sempre achei que deveria ser. Infelizmente, o conteúdo ele vem engessado muitas vezes, né? E o professor não consegue, porque há uma determinação maior de que ele siga aquele cronograma, né? Isso a gente está vivendo muito mais agora, nessa época, né? Onde os conteúdos, até mandei a planilha dos alunos das disciplinas de estágio, em que o currículo acaba sendo muito amarrado e o professor, ele só precisa seguir aquela linha de raciocínio, né? Mas mesmo assim, dentro dessa linha de raciocínio, eu ainda acredito que o professor poderia ir um pouco mais a fundo, sabe? A nível de conceitos, não só de conceitos, mas a nível de juntar aquele cálculo com a realidade, né? Aí a gente recai, talvez eu vou falar tudo no mesmo tópico, mas a gente vai recair num outro problema, né? De que grande parte dos profissionais que dão a disciplina de física, lá no ensino médio, primeiro ano, segundo ano ou nono ano, quando eles têm a primeira vez, não são professores de física, né? Então, há um grande público que é formado em outras áreas, né? Muitas vezes matemática, né? Muitas vezes biologia, que para eles é muito mais simples dar a parte matemática, né? Então, eles acabam indo para aquele roteiro mais tradicional e não atraente ao aluno.
e aí o professor acaba não indo, não contextualizando aquilo que está dando. Eu, quando trabalhava com o ensino médio, isso, nossa, ai que horror, há 20 anos atrás, né? O que eu geralmente fazia, né? Eu tinha muita amizade com o professor de matemática, né? E daí lá no primeiro ano, em matemática, o aluno via toda aquela parte ali, né, de função de primeiro grau, função de segundo grau. Então, o que eu fazia? Eu jogava os exercícios de física lá na matemática, para ele, de alguma forma, contextualizar a matemática, e tentava ver a parte da física um pouco mais a ver com a realidade, né? Então, a gente trabalhava com as duas disciplinas em conjunto. Mas, claro, fazer isso depende também da boa vontade do professor, de dois professores, né? Vai ter que juntar as áreas ali para conseguir fazer. Que é, na realidade, que o governo quer que o professor faça, né? Mas o que é difícil o professor também, o professor é resistente, principalmente os mais velhos, né? Eles resistem a um pouco essa contextualização, a esse trabalho em conjunto, né, a essa disciplinaridade, né, o professor tem dificuldade com isso. Mas, na minha opinião, seria o ideal para a gente tentar mudar esse olhar que o aluno tem, né, porque o aluno vem completamente, quando ele chega no ensino superior, se ele não escolheu o curso de física, ele chega revoltado e odiando a disciplina. Ou ele já entra no ensino médio, né, Pedro, tu que é aluno do ensino médio sabe disso, muitas vezes já odiando, né, já odiando ali de cara, né? Não dá nenhuma chance para a disciplina, né? Para gostar. Até porque o contato que eles têm antes com a física é nas ciências, né? No conteúdo da ciência básica, lá no ensino fundamental, que muitas vezes é dado por professores de outras disciplinas, que nem são formados em química, né? Isso daí complica um pouco a chamar a atenção dos alunos a esse conteúdo. Sim, não tem nem preparo para isso, né? E daí o aluno já vem com aquela resistência e ódio da disciplina, porque a verdade é essa, né? Não vamos dizer meia boca, dizer, não, eles gostam um pouquinho, não, eles não gostam, eles têm medo, né? Eu sei porque eu tenho, neste ano, por exemplo, tenho alunos da fisioterapia, né, que eu tenho que dar biofísica, né, e a resistência e o medo deles era uma coisa, assim, absurda. E daí tentar botar na cabeça deles, né, que aquilo ali é legal, que aquilo ali tem a ver com o curso deles, aquilo ali depende da gente também como professor, fazer com que eles gostem daquilo, né, e que sintam que aquilo ali está relacionado à vida deles. Então, é complicado, é complicado. Então, mas essa questão aí da física no ensino fundamental, eu tenho a impressão que digamos, aquele mito, né, de que física é aplicar fórmula, vem justamente daí, porque é basicamente isso que se tem com a física no ensino fundamental. Eles te dão algumas fórmulas, por exemplo, de cinemática, velocidade escalar média, a lei de Hooke eu lembro que eu tive também, então algumas fórmulas assim básicas, e te dão um textinho lá e você tem que substituir valor. E aí eu acho que o aluno já fica com essa concepção na cabeça e leva isso para o ensino médio para frente. Aí ele acaba focando só no conceito material da matéria. Então eu acho que vem daí. E isso é triste, né? Isso é triste. Eu me lembro que um dia, eu nunca vou esquecer de uma frase de uma aluna que eu tive, uma aluna de primeiro ano, eu dando aula, assim, Meg, eu sou um pouco empolgada, né? Daí Meg empolgada ali, dando aula, daí ela olhou para mim assim, ai, professora, era uma escola pública noturna, né? E ela olhou para mim assim, o que a senhora está fazendo aqui, professora? A senhora não podia estar dando aula para a gente. Eu olhei para ela, por quê? A senhora devia estar dando aula ou numa escola particular ou numa faculdade. Eu disse, por que vocês não merecem algo assim? Por que eu tenho que chegar aqui e dar cálculo para vocês? Sabe? Ele próprio, assim, o aluno às vezes se põe numa coisa, eu não tenho capacidade, ou eu não mereço aquilo ali, sabe? E isso é triste, né? Isso é triste, eu acho que todos têm direito a ter uma coisa contextualizada, todos têm direito de querer entender aquilo ali. Né? Se eles entenderem física, eles vão ver que eles usam para tudo, né? Então, cabe a nós, profissionais, né, de ensino, tirar esse mito, né, deles, né? Dá para expandir essa parte da matematização da física para o restante dos conteúdos de uma forma, assim,
que parece que o conteúdo ele é ensinado de forma mais técnica do que de formação de cidadão ou de formação de compreensão das coisas mesmo, né? Então, é tudo passado de maneira muito sistemática e é como se fosse uma metodologia universal, sabe? Que funciona para todo mundo, entre aspas, né? Então, tem muito pouco de didática, né? Inclusive, queria convidar a professora Silva para que ele, se ela quiser colocar alguma coisa nesse ponto, porque daí acho que já está na hora da gente começar a implantar, tipo, metodologias alternativas dentro do ensino, e não só na física, né? A gente está puxando um pouco pro lado da física, né? Por razões lógicas, mas pelo menos a minha impressão também, que todo o ensino do ensino médio, ele é baseado nesse tecnicismo, né? De você, basicamente, ser programado para trabalhar na sociedade. Então, se a professora quiser Bom, colocar alguma coisa. eu quero me pronunciar agora. Primeiro, eu quero ser escutada como aluna que fui de física, em primeiro lugar. E daí, segundo, eu já quero trazer o Pedro para discutir isso que você falou, Bruno, que é métodos ativos, metodologias ativas de ensino, né? Então, o Pedro é o caso que nos mostra visivelmente que Bruno, desculpe, Pedro, qualquer pessoa é capaz de produzir, certo? Mas as pessoas têm realidades diferentes, experiências diferentes, e por isso precisam de estímulos diferentes, certo? Mas o que nós temos, né? Quando o Pedro ele traz que nós temos um método tradicional, um formato tradicional de escola, uma forma escolar que ainda é muito tradicional, isso não é só na física, né? Isso está nas diferentes áreas do conhecimento. Essa noção ainda é muito... parece que nós estamos lá no final do século XIX, mas talvez até antes, e isso vai se reforçando, do professor como aquele que é um receptáculo de conhecimento, né, que sabe todo o conteúdo, transmissor da verdade, transmissor da ciência, né, que vai colocar nos sujeitos aquilo que eles precisam aprender, né. E aí não coloca o aluno no lugar de ativo nesse processo, né? Ele é um passivo que ele precisa aprender daquele método. E todos, como o Bruno falou muito bem, muitas vezes o método é o mesmo para todos. Ah, não aprendeu? Ano que vem você faz de novo, meu querido, se vira. Você tem que aprender do jeito que eu ensino. E eu escuto muitos professores, e a gente vê professores que usam os mesmos slides há 20 anos e acham que o aluno ele tem que aprender com aquele slide há 20 anos. Certo? Então, eu, quando fui aluna de física, né, eu falei que era primeiro, mas estou invertendo a ordem. Eu era aquela aluna que a Andresa falou, aquela que odiava já a física, né? Então, fui para uma instituição de ensino técnico, certo? Eu fiquei até o último ano do ensino médio nela, mas eu saí dela no último ano porque eu já tinha sido aprovada no vestibular, mas eu estava pendurada na física e na matemática. Eu tinha adquirido um trauma de física e matemática na minha vida, que era enorme. Eu fui aluna do Kumon, gente, né? Só que, assim, por incrível que pareça, né, depois eu comecei a gostar de muitas coisas. E aí, como que eu comecei a gostar? Não foi com aquela forma escolar. Foi com outras linguagens. A gente vai falar das tecnologias mais tarde, vou deixar essa parte para depois. Mas foram com outras linguagens, foi quando eu fui atrás, quando eu fui gradativamente mudando a relação que eu tinha com o conceito de conhecimento. Então, os alunos têm medo, por quê? Porque eles têm essa noção de conhecimento, que eles têm que é o conteúdo que precisa ser decorado, enfim, que tem que ser inserido dentro da cabeça deles, eles precisam saber aquilo decorado e tal. Claro que algumas coisas a gente precisa realmente, né, decorar, memorizar. Mas essa perspectiva da memorização, ela é tradicional, quer dizer, o ensino unicamente como memorização, ela é tradicional. Agora, quando a gente fala do ensino como apropriação de conhecimento, que assume sentido, significado na vida de cada um dos partícipes do processo, então a gente está falando de tudo que vocês estão trazendo até agora, mas da função também que o professor tem nesse processo de olhar para o aluno, né, o estudante, como um sujeito que é ativo, que é capaz de produzir e, principalmente, que precisa ter o seu conhecimento já prévio, o seu conhecimento da sua realidade reconhecido como conhecimento válido, né? E aí, sim, trazer discussões, vamos dizer assim, fazer ligações dessa vida, né, dessa experiência desse aluno
com conhecimento científico. Então, eu vou deixar as próximas partes da fala para depois, senão eu vou entrar nos outros pontos, né, que a gente vai falar disso. Ensino superior, esse negócio vai, então, ferver, como a gente diz, né? Eu só queria comentar também, que eu acho que acabou me fugindo aqui, só também expandindo lá pro lado que a professora Silvia comentou desse esquema de memorização, né? Eu sinto que o ensino das ciências no geral, tanto da biologia quanto da química, quanto na física, no ensino médio, acaba sendo muito, digamos, roteirizado. Porque você basicamente tem que decorar o método de resolução daquele exercício, que ele tem um roteiro que você tem que seguir, porque é um tipo específico de exercício, e para você conseguir fazer, né, os exercícios, você tem que decorar aquele roteiro e aplicar. Pronto, acabou. E aí você pega e coloca em 30 milhões de assuntos para estudar com 50 mil variantes. Então, você vai ter quantos tipos de roteiro que você vai ter que, entre aspas, decorar? Sendo que se você aprendesse o conceito em primeiro lugar e utilizasse um pouco do raciocínio e fosse instigado, né, a gostar do que você está fazendo, ia ser uma coisa muito mais fácil, né? Você não ia ter que decorar 30 trilhões de coisas e muito mais prazerosa, né? Então tem esse ponto também. Uma coisa que a gente percebeu ano passado, durante a disciplina de estágio, né, que a gente aplicou o questionário para os alunos para saber como que eles queriam aprender física, como que eles estavam aprendendo, se eles gostavam do método que estava sendo aplicado para eles. A gente aplicou, eu não sei quantas escolas, professor, acho que foi umas 6 escolas, né? Umas 6, 7 escolas. Pois é, e todas pediram, todos os alunos, a maioria, eles falaram que eles queriam aprender por meio de experimentos, que é uma coisa mais visual, né? Que ajuda a construir o conceito daquilo que está acontecendo para depois matematizar e talvez fique até mais fácil eles conseguirem entender, mas é uma coisa que talvez o colégio não tenha estrutura ou o professor muitas vezes não está dedicado a preparar todo esse equipamento antes da aula, alguma coisa assim, e aí fica ainda mais difícil. Se o professor não tem a vontade e os alunos também não têm a vontade de aprender por causa disso, né? Fica complicado. Deixa eu só fazer um comentáriozinho sobre o que o Luciano disse agora. Essa questão que tu falou, né, que de repente... Nossa, eu fui falar, agora esqueci. O que eu ia falar? O que você falou por último, Luciano? Eu falei sobre a experimentação que os alunos... Isso, lembrei, a parte prática. Gente, eu tô cansada também, não precisa editar, pode deixar. Isso é a vida do professor colaborador na universidade, também precisa colocar ali. Então, a questão prática, né? Esse não é, e também trazendo a questão que o Pedro colocou, né? Não é uma coisa própria só da física, né? A gente precisa lembrar que os professores, às vezes, eles até têm as interfaces, as ferramentas, mas os professores aprenderam no ensino tradicional. Eles têm uma noção tradicional do mundo, é um olhar. Tipo, é a educação do olhar que é necessária, é a educação de uma postura profissional. Então, isso eu acho que a gente vai tocar mais depois nesse ponto, mas como é que a gente faz para transformar esse quadro? Né? Pensar, a gente tem que apontar perspectivas. E uma delas é o professor sair da sua zona de conforto. Claro que o professor não é sobremaneira o único culpado de nós termos essa sensação de que os alunos não gostam de física ou de que não gostam de outras disciplinas. Ele não é o único culpado, mas há possibilidade, sim, de nós nos aproximarmos da realidade dos sujeitos, né? Então, essa prática que o Luciano trouxe, né? Muitas vezes o professor não faz, talvez até porque ele não se sinta competente para isso, porque ele não aprendeu assim, ele aprendeu de uma forma muito mais, assim, vamos dizer assim, fechada, né? Aquela lógica que a gente está falando do conteúdo de forma linear. Eu estava pensando, quando o Pedro falou, pensei na história. Não sei se alguém aqui não viu uma linha do tempo cheia de datas, né? E que pensa a história como aquela linha do tempo que precisa ser decorada e não como processo. Então, são essas questões, né, que acho que a gente tem que considerar quando a gente pensa no ensino de física e das diferentes áreas do conhecimento também, que envolve a formação dos professores, que envolve, sim, conflitos, inclusive, geracionais, mas que nesse momento de pandemia, e eu vou ter que falar disso, né, rapidinho, nós fomos forçados.
a sair da zona de conforto, porque, de alguma maneira, a gente teve que repensar os métodos, e teve que não só repensar, teve que agir de forma diferente. Então, é muito assim, eu escuto colegas há muitos anos falando, mas eu aprendi assim, ele vai aprender assim também, se fez e não conseguiu, vai fazer de novo, quando der, do meu jeito. Aquilo que a gente está falando ali até agora, né? O método do professor, sempre o mesmo, as mesmas atividades, as mesmas coisas, passo a lista de exercício para o aluno, isso eu tenho trauma, Pedro, o Pedro falou disso, lista de exercício do ITA, me mandava aquilo, eu olhava e falei, gente, isso aqui, eu falava assim, então o que? Isso é hieróglifos, eu falava assim, não tem nada a ver com a minha vida, entendeu? Então, essas questões, e aí lembrei, não vou falar de quê, mas uma atividade que passaram para as crianças esses dias, de matemática. Estão falando sobre a pavimentação da estrada do Rio Grande do Norte. A criança nunca viu a estrada do Rio Grande do Norte, ela às vezes não sabe o que é pavimentação, e tu quer que ela faça um cálculo pensando naquilo. Então, assim, já, mesmo que seja objetivo, vamos pensar, mesmo que seja uma questão de múltipla escolha, é possível aproximar da realidade do aluno, né? Então, é um pouco isso que eu queria falar. Desculpa o esquecimento inicial, tá, Luciano e pessoal. E só para complementar ali o que a professora Silvia falou, aproveitando o gancho, né, no qual ela disse, né, de que, eu espero que a gente teve que aprender isso na marra com o professor, né, e eu espero que todos os professores tenham este pensamento, né, de que não é de todo ruim. Tem muita coisa que foi colocado agora, a este período, coisas que eu dei em algumas disciplinas, e do tipo, que legal, eu vou querer fazer isso de novo, entendeu? Eu vou querer que permaneça, porque é legal, porque prende a atenção do aluno, porque o aluno se elogiou aquilo ali, porque aquilo ali, sabe, prendeu a atenção dele. Então, eu espero que, assim como aconteça comigo, né, aconteça com os demais professores também. Que não pensem só no lado negativo, mas que tentem usar, reforçar essas tecnologias, né? Porque muitas vezes, exatamente o que tu falaste, né? Nós não fomos educados de uma forma cheia de computador, cheio né, de tantas tecnologias. Eu me lembro quando eu estava no ensino médio que a gente dizia, um dia vai ter um telefone onde a gente vai olhar outra pessoa ali durante uma ligação. Para nós isso era tipo, isso não vai acontecer, isso é um sonho. E só passaram 25, 26 anos, agora está aqui o telefone com as nossas carinhas, ali tem um computador com as nossas carinhas, né? Então, a gente tem que aproveitar essa tecnologia. O aluno não é mais o mesmo, mas nós também não somos. E a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, não dá para ficar, né? Isso eu comentei com o pessoal que agora está no estágio 2, né, ano passado, depois de assistir as aulas deles, foram coisas, desculpa, mas acho que a gente vai comentar isso depois, né? A gente comentou isso, não serve o tradicional, mas infelizmente o nosso aluno também acaba levando o tradicional, porque a gente passa para eles o tradicional, né? E isso é um problema que a gente também tem que mudar. É um dos fatores, não é o fator único e exclusivo, né? Como já foi comentado aqui, né? A culpa não é exclusiva do professor, mas a gente tem que entender também que a formação de professores, ela também é responsável, né? Por que está acontecendo hoje em dia, e é nosso papel tentarmos mudar isso, né? Não somente os professores, mas também os professores dos professores, né? Todo mundo precisa seguir. Isso mesmo. É uma rede, né? Os pais muitas vezes cobram que o aluno tem que ter aquele caderno inteiro copiado até o final do ano, porque se não tiver, não está aprendendo. E às vezes ele não precisa, né? Não precisa muitas vezes, exatamente. A gente está passando por um momento que eu acredito, Andresa e pessoal, que nós estamos sendo forçados a reformar, assim, já estávamos, mas agora com mais profusão, forçados a ressignificar o conceito de ensinar e aprender com muita força. Então, e o que é um saber válido? A divulgação do conhecimento científico, né? Algo que se faz nesse momento. A gente pensa na pandemia, né? E tudo que tem acontecido, e toda essa discussão que a gente tem em torno de senso comum e conhecimento científico é extremamente importante, né? Extremamente importante. Então, penso que é um momento que nós estamos sendo forçados a isso, mas como a Andresa disse,
cabe também ao professor, aos pais, inclusive aos alunos, querer sair dessa zona de conforto, né? E aí isso acontece quando a gente vai reformulando, ressignificando o conceito que a gente tem do próprio conhecimento. Então, acho que é um pouco isso, assim. Falar um pouco sobre que antigamente não necessitava ter licenciatura para dar aula no ensino básico. Eu queria saber qual a opinião de vocês, professoras, sobre esse tópico, né, de um professor que não fez a licenciatura. Será que vai fazer tanta diferença? Será que eles conseguem chegar no mesmo potencial? Qual que é a visão de vocês nesse assunto? Olha, eu entendo que isso não é um determinante, certo? É possível uma pessoa que é bacharel buscar conhecimento, se inteirar das interfaces, dos métodos de ensino, ter um conhecimento que envolve as perspectivas pedagógicas. Porém, essa também não é a regra. Então, a minha primeira graduação é bacharel, né? Eu sou bacharel, fui formada para pesquisa em história, e assim, eu tenho, na minha experiência, né, ter feito pedagogia proporcionou uma ampliação do olhar que foi muito significativa. Se nós pensarmos os professores das engenharias, por exemplo, e fizermos eu acho assim, tem que fazer a pesquisa, tá? Mas assim, de boca a boca, a gente já escutou de muitos alunos, né, que eles sofrem, não há didática, eles não são preparados para dar aula, e porque eles não fizeram esse percurso que incentivou a reflexão, que tudo isso que a gente está falando, assim, que o aluno é sujeito múltiplo, que ele é ativo, isso está nos nossos documentos norteadores, isso está na nossa Constituição, mas onde é que a gente aprende isso? Geralmente no curso de licenciatura. É possível aprender de outra forma? Sim, mas não é regra, vamos dizer, que a pessoa vá atrás disso. Até porque a gente depois vai entrar no ponto do ensino superior, né? Tem muito essa ideia do ensino superior como espaço da pesquisa. Só que, se a gente vai discutir realmente, né, relação ensino-aprendizagem, e a universidade ela tem aquele tripé, ensino, pesquisa e extensão, será que é possível pensar, por exemplo, o ensino médio ou a própria educação básica de maneira geral sem pesquisa? Será que o professor ele não tem que ser pesquisador o tempo todo? Essa postura de pesquisador, né? Ela já é condição para que ele conheça o aluno dele, porque isso é uma forma de pesquisa, de buscar o conhecimento. Então, assim, o que eu entendo, né, Bruno, conforme você colocou, é que, claro, podem existir excelentes professores que não fizeram licenciatura? Sim. Podem existir professores que, às vezes, não são, né, tão legais, a gente vai falar assim, que são licenciados? Claro que sim. Mas que a licenciatura, ela promove uma discussão, que ela é essencial para ser professor, com certeza. Ela é essencial, né, para essa postura enquanto professor. Olha, eu confesso que eu sou daquelas que eu já discuti com amigas bacharéis relacionados a essa questão, né? Porque eu trabalhei no meu mestrado, no meu doutorado, no laboratório de fisicoquímica, né, da URGS, onde grande parte do povo eram bacharéis ou químicos industriais, e que queriam dar aula, né? No Rio Grande do Sul já não pode há muito tempo, mas eles meio que se diziam que do tipo qualquer um pode dar aula, né? E eu sempre dizia para eles, né? Se um químico licenciado não pode entrar dentro de uma empresa, né? Assinar lá a responsabilidade técnica, por que um bacharel vai poder entrar dentro de uma sala de aula e achar é só ensinar os seus conceitos ali e deu. Não, professor não é um bico, o professor é uma profissão, né? Ele vai formar pessoas, ele vai dar um rumo para a pessoa, né? E existem teorias de aprendizagem para isso, né? Existem certas didáticas, como dar isso de forma eficiente. Claro, não é garantia de que tu vai ser um excelente profissional, não é garantia nenhuma, mas é pelo menos um norteamento, né, que o licenciando tem, que o bacharel realmente não vai ter.
Então, eu acho, sim, que é importante, claro, se tu vai fazer um curso técnico, aí existem, né, mesmo que for um curso técnico, existem as disciplinas de formação pedagógica. Eu sei que são, a gente pode dizer ali, agora eu vou dizer na frente da Silvia o que a gente acha, né? Eu, como aluna, eu começava, isso é muito chato, né? Mas depois de um tempo, tu percebe, é realmente chato? Mas são as teorias norteadoras da licenciatura que vão te dar a base para te compreender tudo que vai acontecer ali a nível de desenvolvimento educacional do educando, sabe? Então, elas são realmente muito importantes. É ela que vão te ensinar qual é a postura que tu tem que ter frente àquele aluno, a aprendizagem dele, né? Então, eu acho importantíssimo. Tu tem, sim, na minha opinião, a grande parte dos educadores, principalmente que vão trabalhar com educação básica, eles têm que ter a formação. Não significa que as aulas vão ser maravilhosas, mas são estritamente necessárias de que ele conheça e saiba exatamente aquilo que o Pedro falou, né? Que o pai não fazia, né? Tu tem que entender também o teu aluno. Quem vai ter esse olhar de olhar o aluno e enxergar até onde aquele aluno ali vai, é quem tem esse olhar do professor. Senão tu tem aquele olhar mecânico de achar que é só passar o conteúdo e deu. E que o professor de educação básica não pode ter. Na verdade, nenhum professor tem, mas estamos mais focados agora no ensino básico, né? Então, ele não pode ter mesmo, porque eles têm diferentes alunos, são diferentes potenciais, eles têm diferentes teorias de como tu pode lidar com esse teu aluno. Existem teorias também de como dar aquele conteúdo, né? Existe, por exemplo, o CTSA, que é uma maneira, ciência, tecnologia, sociedade, ambiente, que é uma teoria onde tu pode inserir os teus contextos de forma contextualizada. E quem vai te ensinar esses norteadores, quem vai te ensinar essas metodologias, essas propostas didáticas? A licenciatura, né? Os profissionais da didática ali, né? Os professores da área, licenciados. Né? Olha, Andresa, eu concordo plenamente com você. Isso eu não discordo. E acho que, assim, tinha que ter essa formação pedagógica para engenheiro, tem que ter formação pedagógica para todas as áreas. E assim, também não discordo da chatice que é, às vezes, nesses cursos de licenciatura, que são as disciplinas que eles dizem da educação, né? Que fica assim, esse professor de educação está chegando. Mas isso também envolve o que a gente estava falando antes. A própria didática, às vezes, daquele professor. O método de ensino daquele professor que não traz, por exemplo, eu dou aula na física, certo? Então, quando eu trago as discussões da educação, é muito interessante e importante, claro que às vezes o professor não tem fôlego de tanto trabalho, mas que eu consiga mostrar na física o que isso tem a ver com a física, com o ensino de física, e não uma coisa como se ela estivesse abstrata, longe da realidade daqueles estudantes, né? Então, eu concordo plenamente contigo e penso assim também que eu, por exemplo, né, a gente vai entrar nesse ponto da divulgação científica de novo, eu vou falar de novo disso. Eu me formei em bacharel. Até o meu mestrado era bacharel. Então, uma vez fui dar aula, porque tinha que fazer prática docente, essas coisas a gente tem que fazer. Minha orientadora, naquele momento, né, assistiu a minha aula, e aí eu dei uma aula, pensei, nossa, que aula legal que foi, né? Quando eu saí, ela disse assim, Silvia, sua aula foi excelente, mas não é uma aula para graduação. É uma aula, talvez, para uma pós-graduação, porque a linguagem. Então, vamos dizer, as teorias da educação, elas nos fazem refletir e devem, né, fazer com que a gente saia da zona de conforto e repense, e que a pandemia também está fazendo, é a linguagem que nós utilizamos. O professor lá no ensino médio, qual é a linguagem que ele utiliza, ou as linguagens se aproximam ou se distanciam, né, daquele aluno. E é interessante como esse hábitos da academia, ele vai consumindo o professor. Sim. Assim como as linguagens que ele partilha, né? Então, eu cheguei num ponto uma vez, isso é pessoal, mas eu acho importante falar, que eu estava falando coisas e com meu filho, né? E uma hora eu vi que ele fez uma expressão, assim, eu disse assim, filho, mas você entendeu o que eu disse? Ele disse, mãe, eu não entendo a maior parte das coisas que você fala, porque você usa palavras muito difíceis. Então, assim, quando meu filho falou isso, eu tive que fazer um esforço muito grande, porque eu trabalhei com adolescentes, jovens, né, no sistema S, né, com menor aprendiz e tudo mais, jovem aprendiz, e assim, aí eu
foi aquele negócio, era uma turma com diferentes pessoas de diferentes idades e realidades muito distintas, e que eu tinha um dia, porque eu dava aula um dia para eles, eu não tinha tempo para eles criarem um vínculo comigo, prestarem atenção, cada dia diferente, não, tinha um dia. E naquele dia eu precisava dar um jeito de ligar aquilo que eles precisavam aprender, vamos dizer assim, com as realidades deles. Então era português, que música você gosta? Eu gosto de rap. Vamos trabalhar o português com rap. Então são coisas assim, mas isso, assim, a avaliação formativa, eu digo assim, é para o aluno repensar, né? E ir aprendendo com os seus erros, repensando, se apropriando daquele conhecimento de forma gradativa, mas o professor tem que ter a sua própria avaliação formativa também. Ele precisa se autoanalisar, né, o tempo todo, precisa repensar, como o Pedro falou agora há pouco, né? Ele precisa olhar para a turma e aí repensar. Um pouco do que a gente fala também do conhecimento científico. Às vezes você quer analisar uma coisa, nas ciências humanas isso acontece muito. Você adora aquele autor e aquele conceito e método daquele... E você quer porque quer, naquela realidade, né, com aquela base de dados, você quer aplicar daquele jeito, você quer usar aquele conceito, você quer usar aquele método. Só que, às vezes, aquilo não dá certo, não é o caminho, o melhor caminho. E, então, quando a gente fala isso da pesquisa, se a gente colocar isso para a escola, né, para o ensino médio, o professor, ele às vezes vem com aquilo tudo pronto, com aquela sua visão de mundo, suas crenças, suas experiências, de uma forma muito arraigada. Ele até diz, eu escutei, né, os estudantes, mas no fim ele faz as mesmas coisas. E eu falo isso como eu faço isso muitas vezes também. Eu tento mudar a cada dia, eu tento repensar, apropriar de outras formas, mas às vezes a gente incorporou hábitos e que a gente precisa ter um esforço para sair dessa zona de conforto e transformar essa prática pedagógica, né? Podemos falar então agora sobre, retomando um pouco do ensino médio, mas agora falando sobre a transição, né? Porque o ensino médio, ele vai servir como uma preparação ou para um ensino técnico, para a pessoa poder se encaixar nos cargos, vamos dizer assim, base, ou para um ensino superior. Então, ele serve como uma preparação. E, pelo menos no nosso curso, essa preparação não é suficiente. E nem de longe é suficiente, né? Os acadêmicos, de uma forma geral, passam muita dificuldade nos primeiros anos de física. Eu acredito que seja semelhante nos outros cursos. Então, o que será que a gente podia fazer para poder amenizar esse impacto que o aluno tem, né? Do dia para o outro, de um mês para o outro, ele não pode mais estudar antes da prova, um dia antes da prova, né? Ele não pode mais só decorar a fórmula, ele não pode mais tentar colar o coleguinha, né? Essas coisas não funcionam mais, né? Então... Vai ter que aceitar que não vai mais tirar 9 todo semestre. Se for, vai ter que ralar muito. Nota boa é 7. Sim, é um ponto bem interessante. Bom, eu tô no ensino médio, eu não sei direito como é que é a realidade aí no ensino superior, mas eu acredito que pro aluno ele atingir, né, seus objetivos, assim, questão de aprendizado, muito além de nota, né, questão de aprendizado em si, ele tem que estar interessado realmente em aprender, né, ele tem que ter um interesse. Aqui, mais no âmbito científico, o que eu acho que é um motor que gera esse interesse? Posso falar com certeza que seria a curiosidade, né, que vai motivar ele a estudar e entender, daí aprender o que ele está estudando. E, bom, aqui vamos puxar aqui um pouco o contexto da física, só dando um exemplo. Por exemplo, o cara vai aprender, vamos supor, a lei de Coulomb. Vê lá a fórmula, mas quando ele realmente entende o que é a lei de Coulomb, ele pode, depois, estudando, relacionar com o porquê que um átomo não se colapsa. Porque um próton e um elétron se atraem, por que então o átomo não colapsa? E essa curiosidade pode levar ele a querer estudar mais, a querer se dedicar mais, e aí ele vai aprendendo mais e indo além, ele vai puxando nessa zona de conforto dele, motivado pela curiosidade, pela vontade de aprender, e aí ele vai ampliando os horizontes, né? E daí fica muito mais fácil, ele fica muito mais aberto a qualquer tipo de aprendizado novo, e aí eu acho que ele conseguiria receber conhecimento, né, e
e ele seria motivado a buscar esse conhecimento de forma muito mais eficiente. Eu acho que esse baque aí, com o ensino superior que você comentou agora há pouco, seria amenizado. Bom, eu concordo plenamente com o que o Pedro falou, né? Como eu dou aula há muito tempo, e eu vivi algumas realidades diferentes e ao mesmo tempo muito parecidas, assim. A primeira escola que eu lecionei foi uma escola técnica. Eu vim também de uma escola técnica, eu sou técnica em química, né? E eu vim de uma escola que era de teste de seleção para entrar lá, mais ou menos a mesma realidade dos meus alunos depois, à medida que os anos foram passando, né? Mas como eu entrei naquela escola fazendo esse teste de seleção para entrar numa escola de ensino médio técnico, todo mundo dizia, lá é difícil, lá tu vai ter que estudar. Então, os alunos que entravam lá e passavam, realmente tinham que se dedicar e se motivavam a estudar. E durante o ensino todo, que foram 4 anos e meio, o curso durava 4 anos e meio, né? Era totalmente voltado não, daqui tu vai fazer esse curso profissionalizante, daqui tu vai fazer faculdade, então eu já meio que já vim empolgada e naquele ritmo de estudo. Depois, quando eu comecei a lecionar, eu também trabalhei numa escola técnica, também tinha um teste de seleção, e eu via que os alunos chegavam ali já sabendo do ensino fundamental para o médio, já sabendo, aqui eu preciso estudar, porque é técnico, eu preciso me dedicar, eles iam nesse ritmo. Depois, eu fui para uma escola regular normal, trabalhei numa escola normal, e os alunos não tinham esse perfil, eles parece que já estavam, não, é ensino médio, parece que quando não tem essa cobrança da escola de que, não, é teu futuro, a escola tem que botar, talvez, essa motivação, ou essa motivação deve vir de casa, mas aí ele tem que ter essa motivação, esse querer a mais. Quando eu voltei do meu doutorado de sanduíche, né, que eu comecei a dar aula no Instituto Federal, eu lembro que antes de ir, eu saí do estado em 2010. E quando eu saí, agora, desculpa, uma coisa pessoal, mas que eu acho que é interessante ser comentado, né, eu disse que eu nunca mais ia dar aula do ensino médio na minha vida. Não, agora eu vou fazer meu doutorado, acabou, nunca mais vou dar aula no estado ou ensino médio, mesmo que seja particular, na vida. E daí a primeira vaga que surgiu, tipo, acabando a bolsa de doutorado ali, a primeira bolsa que surgiu era do Instituto Federal, que tinha o curso, né, eu dava aula para gastronomia, dava aula para física, mas automaticamente tinha o curso técnico e eu tinha que dar aula para o técnico. Aí eu disse, eu vou ter que dar, né? Porque, né? Salário, né, gente? Preciso. E, gente, posso dizer para vocês que foi a melhor experiência da minha vida. Né? Eles eram excelentes, excelentes. E daí caía exatamente do que o Pedro falou, a motivação. Os alunos, eles eram motivados, eles viviam aquele instituto de uma forma, e principalmente os alunos do técnico, sabe, eles eram motivados, eles queriam trabalhar, eles queriam ir para o laboratório, eles queriam fazer os experimentos, eles queriam... Isso aí é cada trabalho, assim, e eu não digo só de física, eram trabalhos de história, de biologia, de português, gente, eram umas coisas espetaculares, assim. Eu lembro que eu gozava com meu marido, dizia para ele, né, acho que eles oferecem trocas para água desses alunos, porque eu não posso ter alunos de ensino médio tão bons como eu tenho. E eu acho que é exatamente isso ali, sabe? Eu acho que as escolas, elas deveriam cobrar mais. Eles deveriam ser motivados, eu acho, mais incentivados, mas não só pela escola, pela família, pelos pais, sabe? Deveria haver uma cobrança maior, para eles não sentirem tanto esse impacto, que se eles soubessem que eles precisavam estudar ali, se tivesse que levar a sério ali, que a vida profissional deles dependeria disso, talvez nós teríamos uma mudança. Claro que quando eu falo isso, a gente já fala, né, eu estou falando de uma escola técnica, né, a gente sabe que isso não é a realidade da grande maioria da população brasileira, infelizmente, mas deveriam ter mais escolas que incentivassem, e talvez a maneira de incentivar fosse ser mesmo profissionalizante, que eles tivessem um objetivo para estar ali, mesmo que não fosse um curso superior, mas que fossem com técnico depois, motivada, já pensando no seu futuro, não só porque muitas vezes o aluno está ali sem nem saber por que está ali, né? Ele está fazendo ensino médio porque ele é obrigado. Grande parte é isso, né? Principalmente os de baixa renda acreditam que precisa estudar porque tem que estudar, né? Porque talvez ganhe o Bolsa Família. Mas se fossem muito mais motivados, talvez fosse diferente a realidade. Né?
Então, vocês falaram dessa motivação que vem da família, né, dos pais, dos professores também, mas eu vou puxar mais para o lado da formação de professores. Acho que essa é a minha. Hoje, né, eu tenho olhado muito por esse sentido, né? Eu falo para os meus alunos, muitos deles, eu falo assim, precisa ter a vontade do saber, né? Acho que essa que é a questão. Só que às vezes essa vontade do saber, por exemplo, eu não tinha. Falar de mim, assim, quando eu estava no ensino médio, eu não ficava com aquilo, com as coisas que falavam. Claro que não de todas as disciplinas, né? Mas muitas. E vou retomar o que a gente estava falando antes, que o Pedro também já falou, né? Essa questão do método que é muito tradicional. Hoje, nós temos, né? Na verdade, todos nós temos acesso a um oceano de informações. O aluno ele vai às vezes para a escola, mas o que você falou até ele já viu várias vezes, né, sobre aquele assunto. Ele pensa assim, se for para fazer exercício tem online, lá tem a resposta. Tem uns que vão falar isso. Se for para fazer isso, não faz diferença para mim. Muitos vão falar isso, né? Agora, qual é o papel, então, do professor no estímulo da vontade do saber? Como é que o professor faz isso? Eu acho que vai entrar já um pouco nessa discussão também que a gente está falando das tecnologias, mas é entender primeiro, desconstruir gradativamente o que a gente estava falando antes, que é essa noção do professor como esse dono da verdade, transmissor de conhecimentos, né? Esse alguém que está lá e que é inalcançável, né? A noção da cátedra que tinha, que foi ao longo do tempo também, agora está perdendo essa noção aquele catedrático, pelo menos no Brasil, né? Em outros lugares do mundo isso ainda é muito forte, mas um professor que escute e que seja mediador, né? Eu acho que a gente pensar, muitas vezes, a criança, ela é muito curiosa, né? A criança é curiosa, ela tem uma fase que ela pergunta, por quê, por quê, por quê, por quê? E a gente acaba com a criança, porque a gente diz por que sim, por que não? Aí a criança diz assim, mas por que? Ela fala de novo. E aí a gente olha para ela e fala assim, porque é assim. Pronto e acabou. A gente não, falando que a maior parte das pessoas, né? Eu tentei não fazer isso. Mas às vezes os adultos fazem, porque eles estão cansados, eles dizem, é isso mesmo, pronto, acabou, né? O Então professor faz muito isso, né? Professor, então é isso, eu ia chegar nesse ponto, Andresa. Desculpa. E o professor faz isso, né? O aluno ele vai falar e às vezes o professor fala, não, não é isso. Ele fala não, existe um certo e um errado. E aí a gente já destitui o conhecimento da sua condição de construção. O conhecimento é construído, ele tem as variáveis, né? Vamos falar assim, Pedro, que você falou das variáveis, tem variáveis e diferentes variáveis em contextos, culturas, sociedades, para a maneira como aquele conhecimento é construído e apropriado, né? Então, a gente eu penso que essa vontade do saber é uma vontade que depende, claro, também da família, mas depende muito da escola. E a escola, ela segmenta. Então, a criança, às vezes, ela é muito incentivada. Eu conheço excelentes professores de ciência no Fundamental 1, por exemplo. Aí eles fazem prática com as crianças, criança bota a mão na terra, eles fazem maquete, fazem coisas. De repente, a criança entra no 6º ano. Muda, não tem mais aquela professora que estava lá, disponível com aquele vínculo, e começa a ter aquela divisão, né, da grade, assim, curricular. Ao mesmo tempo, eles entram lá e muitas vezes tem que ficar sentadinho na carteira e não tem muitas vezes mais esses projetos, essas coisas, porque a gente vai perdendo essa noção da criança. Aí vai dizer, adolescente tem que assumir responsabilidade, tem que ter, e concordo, como você falou muito bem, Andresa, agora há pouco, a gente também precisa ter rigor. Tem que sim, muitas vezes você precisa ser mais enfático na cobrança, inclusive, né? Porque às vezes é muito flexível. Quando é flexível demais, também às vezes a pessoa fica naquela zona de conforto. Por outro lado, é preciso entender que o adolescente, a gente está falando de ensino médio, o adolescente também, como qualquer ser humano, precisa do lúdico, né? Ele precisa de explicações que são práticas, ele precisa enxergar e ele também precisa de afetividade. Quando a gente fala de afetividade, não é só sair abraçando, não é isso que a gente está falando, mas é uma afetividade do olhar, de escutar, de tentar entender a realidade daquela pessoa, nos destituirmos dos nossos preconceitos, muitas vezes, em relação a músicas, a vida daquele outro, porque às vezes a Andresa falou muito bem, ela já deu aula em diferentes realidades, e assim, muitas vezes você chega no lugar que você não concorda com as coisas que acontecem lá. Você não concorda. Mas aqueles alunos, aquelas pessoas, muitas vezes têm uma maneira, uma visão de mundo, e que não é você chegar e dizer para eles que é errado. Não é assim. É um processo. Gradativamente você mostrar que existem outras formas de enxergar, que existem outras formas de pensar.
Então, acho que é um pouco isso. Mas como é que a gente faz isso? Escutando o aluno, tentando adequar as nossas, ao conteúdo também, a realidade deles. Então, acho que isso exige um esforço enorme do professor. Exige. Mas esse desenvolvimento da vontade, do saber, também depende muito do professor. Eu vejo dessa forma, né? Eu acho até que nós poderíamos, não vou começar um novo tópico, né, mas eu acho que nós poderíamos até falar um pouco sobre a valorização da profissão, né, porque, infelizmente, a profissão de professor no Brasil é muito desvalorizada, tanto socialmente. Então, se o aluno ele não vai bem no colégio, dá algum problema com ele lá, quem que o pai vai culpar, né? Normalmente. Então, não vou nem responder, mas então a gente precisa de mais valorização, né? Porque é um trabalho, tipo, o professor trabalha 40 horas aula, tá lá no contrato dele, 40 horas aula. Mas você acha que ele trabalha só 40 horas aula? Nunca na vida. Tem que preparar atividade, tem que pensar em metodologia, né? Tem que corrigir prova, tem que... Você trabalha fora de casa, né? Você trabalha só quando está na escola. Então, é complicado essa questão. Isso, Bruno, foi o que eu mais senti na realidade, que tu falaste agora, foi quando eu fui trabalhar no Instituto Federal. Aí eu percebi da importância de que o fato de eu ter disponibilidade e tempo para preparar aulas de qualidade geravam alunos motivados e com vontade de estudar. É exatamente isso, assim. E as pessoas, às vezes, quando falam em valorização profissional, todo mundo pensa que é só questão financeira. Claro que a questão financeira ajuda bastante, óbvio, né? Mas ela está intimamente relacionada com o permitir que o professor tenha tempo para fazer isso. Né? No Instituto Federal que eu trabalhei, por exemplo, desculpa citar os exemplos, mas é que são os exemplos que eu realmente estive lá presente, né? Às 40 horas eu tinha 20 em sala de aula. Então, as outras 20 horas era de preparação e atendimento ao aluno. Então, como não preparar alguma coisa que realmente motive os alunos? Tem metade da tua carga horária para isso. Então, tu vai fazer e vai fazer com amor, e o aluno vai se dedicar também, porque ele vai querer fazer parte daquilo ali, porque ele sente que o professor está motivado, então ele vai ter vontade de trabalhar. Então, os dois estão intimamente ligados, sabe? A valorização do professor com o trabalho que ele vai fazer e com a motivação do aluno depois. É muito importante, sim. Eu ia fazer um comentário, Andresa, nesse sentido mesmo, né, questão das condições de trabalho. Antes eu falei que o professor tem um papel fundamental no desenvolvimento da vontade, do saber, mas está longe, muito longe de mim, responsabilizar, né, o professor pelo aluno não ter a vontade do saber, justamente por essa discussão que a gente está fazendo agora. Claro que a gente não pode dizer assim, justificar toda e qualquer ação dos professores por isso, não é isso, né? O professor, ele tem que ter essa vontade de transformar, e enfim, né? Agora, efetivamente, nós não vivemos uma realidade em que nós temos tempo e condições de trabalho, financeiras, muitas vezes, inclusive, para, vamos dizer assim, pesquisarmos, conhecermos. Muitas vezes o professor entra na sala exausto e que ele não consegue mais nem raciocinar naquele dia. Né? Quanto mais escutar o que o aluno gosta, qual é a curiosidade do aluno. Né? Então, assim, nós somos seres humanos, em primeiro lugar, né? E somos seres humanos sujeitos a todas as questões que envolvem o ser humano, né? O cansaço físico e mental, enfim, essas coisas. Então, realmente passa por isso. E uma questão, assim, muito interessante, está pensando no ensino médio, mas na escola também, de maneira geral, que o Bruno tocou nesse assunto, é esse excesso de responsabilização do professor, sem os pais, por exemplo, se colocarem muitas vezes nesse lugar, né, pensarem nisso. Então, às vezes, o aluno não está indo bem por uma série de outros motivos, inclusive, mas o professor tem que mudar o método. Tá bom, ele tem que mudar, ele tem que repensar, ninguém está dizendo que não tem. Mas, assim, quais são as condições que deram para ele repensar? Muitas vezes as pessoas não conseguem nem lembrar o nome de tanto aluno. Né? Então, como eu disse assim, que bom se a gente tivesse essas condições que nem tu tinha no Instituto, Andressa. Eu acho Pois é. Isso fica muito claro na tua fala e no desenvolvimento da turma. Né? O desenvolvimento da turma
Sim, mas eu também, assim, eu já tive alunos, por incrível que pareça, assim, também, de situações contrárias. Eu já trabalhei em escola particular, por exemplo, e já tive alunos que não queriam nada, que não prestavam atenção em nada. Dei aula uma vez para uma menina, aí era uma aula particular, né, que todo o terceiro andar da casa era da menina. Ela fazia aula de química, de física e de matemática, ela fazia em casa e ela não tinha nada no caderno, nada. Daí ela dizia que, não precisa acompanhar nada no colégio. Minha mãe vai pagar aula particular e eu vou fazer. Eu vou fazer aula particular, então, sei lá, o pai estava pagando a escola particular, sei lá por quê, entendeu? Então, às vezes também não está relacionado à motivação própria pessoal do aluno, né? Ela tinha todas as condições, provavelmente ela tinha os melhores professores, estudava numa escola particular, tinha tempo disponível ali, e ela também não queria. Né? Então, como diz David Walsall, né, que é um dos teóricos da educação, o aluno também tem que querer, ele tem que querer essa aprendizagem para ela ser possível e ser eficiente, senão ela também não vai ocorrer. É isso, com certeza. Tem que querer também. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês pela presença aqui no nosso programa. É que agora a gente vai ter que finalizar, porque a professora Andresa ela tem um compromisso. Então, para vocês que estão assistindo e acompanhando a gente, as perguntas que vocês mandaram no Instagram vão ficar para responder numa segunda parte que a gente conversou com a professora Silvia e a professora Andresa e também com o Pedro, para voltarem e fazer uma parte 2 desse programa, que está sendo bem interessante ainda conversar aqui, e ia muito mais longe se o professor não tivesse compromisso, mas é isso, eu gostaria de agradecer a vocês todos pela presença, e eu conto com vocês no próximo programa. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite de novo, Luciano, Bruno, professoras, foi um prazer imenso estar aqui conversando, é muito gostoso essa troca de conhecimento, foi realmente um prazer estar aqui e eu espero então que a gente se veja de novo na próxima oportunidade. Obrigada, Pedro. Obrigada por estar aqui conosco. E olha, deixa eu só terminar de falar uma coisa. É maravilhoso a gente ver isso que está vendo hoje. Tanto aqui do pessoal do ensino superior, quanto de ti. É uma iniciativa muito grande na divulgação da ciência, é um papel ativo na construção do conhecimento, é isso que a gente traz felicidade, é isso que o professor espera sempre, né? Então, é um grande prazer para nós, enorme prazer. Assim, acabar minha sexta-feira assim foi maravilhoso. Eu concordo, eu agradeço muito o convite. Eu gosto muito de falar com esses alunos, são os meus xorazinhos da física, né? Eu digo para eles, antes a gente iniciar, que eu tinha dito, o quanto eu sinto saudade, não é demagogia, não é nada, é saudade mesmo, nossas aulas de estágio, que geralmente elas são aulas que o povo pede para ser rápido, para terminar, né? Ao menos o ano passado, nossa aula não terminava. Passava o tempo na sala ali, e a gente discutindo, então morro de saudade disso. Foi ótimo matar um pouquinho dessa saudade aí no nosso podcast, e foi excelente também, Pedro, repito, te conhecer, é bom saber exatamente o que a professora Silvia falou, né? Esses momentos de alunos de ensino médio que estão ali, que estão engajados, que estão divulgando a ciência, é muito bom para nós, assim, é um baita orgulho saber que tem gente assim no mercado aí, que vai chegar daqui a pouquinho no mercado. Parabéns, e parabéns a vocês todos do PET Física aí, pelo trabalho lindo que estão fazendo. E obrigada, Andresa, pela sua companhia. Adorei te conhecer. Igualmente. Ótimo conhecer mais uma colega. Parte, então. Até a próxima parte. Até a próxima parte, estaremos aí. Então... O PET é só uma pontezinha para juntar vocês. Muito obrigado a todos. A gente marca uma aula, assim. Então, muito obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos que ouviram até aqui. E não esqueça de compartilhar se você gostou. E se você também gostou, não esqueça de curtir. Lembrando que a gente está presente no Spotify e também no YouTube aqui em forma de vídeo.